E aí, galera do terceiro ano, vespertino, vamos gravar nossa primeira aula, tá ok? Vou mudar de assunto, que é a pedido da Eva Caroline, e vou botar aqui um assunto mais light, tá bom? Genética a gente vai voltar quando a gente estiver na sala de aula, certo? Então vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, gente, hoje vamos falar sobre alimentos transgênicos. Tá ok? Todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez sobre transgênico, né? Vamos falar sobre organismo geneticamente modificado, certo? E alimentos geneticamente modificados, ok? Então, só para começar, se a gente pegar a palavra aqui, ó, transgênico, ó, trans, quer dizer o quê? Transferir, quer dizer mudar de lugar, transportar, ir de lugar para o outro. Já a palavra gênicos tem a ver com o quê? Com gene. E você já sabe que gene é o quê? É um pedaço de quê? De DNA que tem o quê? Esse pedaço vai haver nele alguma informação, certo? Cor do cabelo, tamanho, forma, etc. Então, resumindo a história. Transgênico quer dizer o seguinte: transportar o gene até outro lugar. Basicamente é isso que significa a palavra transgênico. Então vamos aprofundar agora mais isso aí. Então olha só, transgênico ou organismo geneticamente modificado, que eu chamo de OGM. Então, gente, é só pegar a palavra. Ó. É um organismo, quer dizer, é uma bactéria, é uma célula vegetal, animal, certo? É um organismo que a genética desse organismo foi o quê? Foi modificado, ok? O material genético foi modificado, é só isso. Então, o OGM é um organismo que teve o seu material genético modificado, certo? Então, vamos lá. Possui material genético alterado pelo homem através de quê? Da transferência de um gene de uma espécie para outra. Então, foi isso que eu falei. Então, o que é transgênico? É um organismo, certo? Que a célula recebeu um DNA, por exemplo, tá aqui ó, o DNA. Esse DNA, ele veio de onde? Ele veio de outro organismo. Ele veio de outro organismo, certo? Os novos genes sofrem uma espécie de reprogramação, podendo produzir um novo tipo de substância, diferente da original. Sei que você não está entendendo, mas calma aí que você vai entender agora. Então, alimentos transgênicos, o que é isso? Então, por exemplo, se eu tenho uma planta geneticamente modificada, ou seja, o DNA dela foi modificado, então o fruto dessa planta aqui, por exemplo, uma semente, como a soja, por exemplo, o alimento que surge de uma planta que foi geneticamente modificada é chamado de alimento transgênico, ok? Sabendo que um organismo que é modificado pode ser uma bactéria, certo? Pode ser uma planta, certo? Pode ser um animal, certo? Você tem vaca geneticamente modificada, você tem soja geneticamente modificada e por aí vai. Bactéria, certo? Então vamos agora olhar essa figura aí. Olha como é fácil entender o que é organismo geneticamente modificado, tá bom? Então vamos lá. O que é isso aqui? O que é que nós vamos fazer? Nós temos, isso aqui é um organismo, tá bom? Ele tem um DNA que está aqui ó, em rosa, quadradinho. Esse DNA, ele tem alguma característica que é interessante, por exemplo, para a agricultura. Por exemplo, ele faz esse DNA aqui, ó, em rosa, por exemplo, ele tem uma característica de, por exemplo, de resistir à falta de água, ok? Então, olha como é simples. Então, o que vai acontecer? E aí você tem aqui, ó, do outro lado, você tem, por exemplo, um pé de milho. Isso aqui é um pé de milho. E esse pé de milho, ele tem problema com a falta de água. Quando deixa de chover, logo, logo esse pé de milho morre. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Seria bom eu, que sou produtor, por exemplo, ter um pé de milho que consiga resistir à seca. Só que o pé de milho em si,
porque esse amarelo aqui representando a genética dele não tem algo que favoreça o pé de milho resistir à seca. Então, o que é a transgenia? É o fato de você pegar esse gene aqui. O que é que esse gene faz? No exemplo dado, ele permite que a planta resista à falta de água. Então, se eu colocar esse gene no pé de milho aqui, ó, no final, o que é que vai acontecer? Olha como é simples. Você vai ter um pé de milho que resiste o quê? À falta de água. Por quê? Porque ele recebeu um gene de quê? De outra espécie, tá bom? Ele recebeu esse gene e agora, graças a esse novo gene aqui, ó, em rosa, se faltar água, por exemplo, faltar chuva, o pé de milho não vai morrer dando prejuízo para o agricultor. Então, resumindo, o que é transgenia? É você pegar, certo? Você vai pegar aqui, ó, esse gene aqui, e aí você vai fazer o quê? Transferir. Você vai transferir para quem? Para o outro organismo que você queira. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer de novo. Opções de ponteiro. Aqui. Então, o que é transgenia? Eu peguei esse gene aqui e eu transferi ele para, por exemplo, no caso aqui, um pé de milho. E agora esse pé de milho, ele tem uma genética nova, porque ele tem agora esse gene aqui. E ele consegue resistir à falta de água. E a aplicação só é para isso aí? Não, existem milhares de aplicações. E eu vou estar mostrando aqui conforme eu passar o slide. Por exemplo, em que ano foi que surgiu a transgenia? Em 1973. Tá bom? E eles fizeram o quê? Olha aqui a importância. Preste atenção aqui, ó. Isso aqui é uma bactéria, tá bom? Isso aqui é uma bactéria, beleza? E aí o que acontece? Aqui, pessoal, você vai ter aqui, ó, um gene de uma pessoa humana. Você vai ter um gene de uma pessoa humana. Esse gene, pessoal, o que ele faz? Ele produz o quê? A insulina. A insulina para quem tem diabetes, problema de diabetes, doença. Tá bom? Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram o DNA de uma pessoa, de um ser humano, que está aqui, ó. Pegaram o DNA e aí fizeram o quê? Pegaram o DNA, tá aqui, ó. E aí colocaram esse DNA onde? No DNA da bactéria, aqui em amarelo. Então, se você olhar aqui, ó, essa nova bactéria que está aqui, ela tem um DNA aqui amarelo aqui, ó, que veio de onde? Que veio do ser humano. E esse DNA dela aqui, ó, esse gene, ele produz o quê? Insulina. No final das contas, você vai ter uma bactéria aqui, ó. E essa bactéria ela vai produzir o que agora? Vai produzir insulina. Para quê? Para medicina. Porque agora você não vai ter que pegar insulina de porco, por exemplo, como se fazia. Agora você vai colocar as bactérias para elas mesmas produzirem a insulina. E aí, sendo assim, você vai salvar muita gente que tem problema de diabetes. Ok? Então você transferiu o DNA de um ser humano para a bactéria. Agora a bactéria está produzindo o quê? Insulina. Vamos ver outros exemplos. Então, gente, nós temos várias aplicações, tá bom? Nos Estados Unidos, né, o primeiro uso comercial do transgênico foi em 1992. Já faz bastante tempo, tá bom? Já faz 28 anos. E aqui você tem aqui o exemplo do tomate. Então vamos lá. Quais são as questões? Aqui, ó, 3 gerações de vegetais transgênicos. Foi feito para quê? A primeira geração de transgênico, certo? Foi para que essa característica? Você pegou um gene e colocou lá em um produto agrícola para quê? Por exemplo, soja, milho, para quê? Foi feito essa transgenia? Para que o pé de milho, pé de soja, etc., fosse o quê? Resistente ao quê? A herbicida. Resistente a pestes e vírus. Ou seja, no começo você tinha pés de soja, por exemplo, que tinha problema com o vírus. E agora você pegou um gene, colocou no pé de soja, agora o pé de soja ele tem a característica de ser resistente a vírus. Então, você não vai ter prejuízo na agricultura. Outra aplicação de transgênico, segunda geração, foi para melhorar as características nutricionais.
Vou já mostrar para vocês. Por exemplo, você com a transgenia você conseguiu produzir produtos. Você conseguiu produzir produtos que fossem mais ricos em, por exemplo, vitaminas, proteínas, ok? Então, você vai ter um alimento mais nutritivo no final. Terceira geração foi destinado à produção de produtos especiais, por exemplo, hormônios. Foi o que eu falei lá, a insulina é um hormônio, então usaram as bactérias para produzir o que? Hormônio. O que mais? Anticorpos. Anticorpo é que combate os invasores, como o vírus, né? Produzir as vacinas e etc. Então você vê que tem várias aplicações dos produtos transgênicos. Vou estar mostrando para vocês vários exemplos para você entender, para você amadurecer a ideia aí, tá bom? Então vamos aqui dar aqui o nosso primeiro exemplo aqui. Então você tem aqui, ó, você tem aqui uma planta, certo? Essa planta aqui, ó, vou circular aqui. Essa planta, pessoal, o que acontece? Naturalmente ela produz o quê? Uma substância chamada de ômega 3, tá bom? Naturalmente. Então, se essa planta ela produz ômega 3, por que ela produz? Porque essa planta ela tem um gene, um pedaço de DNA, que vai permitir que ela produza o quê? Ômega 3. Ok? Aí que foi que pensaram, bom, se eu pegar um pedacinho do gene dessa planta e eu colocar na soja, eu vou conseguir uma soja que produz ômega 3. Então, foi o que fizeram, tiraram aqui o pedaço de DNA, o gene responsável pela produção de ômega 3, ok? E então pegaram agora o DNA da soja, em amarelo aqui, ó, o DNA da soja, e aí fizeram a inserção do DNA daquela planta ali, ó. Então agora você vai ter o quê? Um organismo geneticamente modificado. Uma soja geneticamente modificada. E agora, graças a esse gene que foi inserido, a soja consegue produzir o quê? Ômega 3 no óleo. E aí você vai ter o quê? Um alimento geneticamente modificado. Do ponto de vista nutricional, você vai ter assim uma soja, um óleo mais nutritivo. Vamos ver outros exemplos aqui? Então, gente, como é que eu vou descobrir o que é transgênico? Quando você for no supermercado, que você achar na embalagem do óleo, do milho, do arroz, etc., do biscoito, você achar essa figura aqui, ó, um T, é porque o alimento é o quê? Transgênico, ou seja, esse alimento ele recebeu o DNA de outra espécie para que ele pudesse ter uma nova característica. Então, aqui, ó, transgênico, aqui o Doritos, aqui a massa de bolo Dona Benta, transgênico. Aqui você tem a maisena, transgênico. Aqui você tem o óleo de soja, transgênico, certo? Cremogema, transgênico. Eu faço também o desafio. Quando terminar aqui a aula, você vai na cozinha da sua casa, pega a massa de milho, o óleo de soja e procura esse Tzinho aí. Se for, é porque esse alimento é transgênico. Ele foi geneticamente modificado para ter uma nova característica. Certo? Então, tá aí outros exemplos. Você tem mamão transgênico. Por exemplo, aqui, ó. Ó esse arroz aqui, ó. Esse aqui é um arroz normal. Esse aqui é um arroz normal. Aí colocaram um gene de uma outra espécie no arroz, e agora o arroz ficou amarelo, produzindo o quê? Vitamina A. Então você tem um arroz o quê? Mais nutritivo. Aqui você pode ter um leite mais nutritivo, certo? Aqui você vai ter uma soja, uma planta que foi resistente a herbicida, que não morreu ali com o veneno que foi jogado na soja. Ok? Vocês sabem que é herbicida? É chamado veneno do mato. Muita gente faz. O quintal está cheio de mato, a pessoa vai lá e joga o veneno. Ali é chamado herbicida. E no caso, a soja ela fica resistente ao herbicida, ou seja, ela não morre com o herbicida. Então, vamos agora acelerar. Como vocês já entenderam, eu acredito. Então, por exemplo, você tem aqui uma batata, certo? Uma batata pesticida. Aqui, ó. Uma batata pesticida, ou seja,
esses pés de batata aqui, o que acontece com elas? Eles, na sua própria folha, já tem um veneno que pode matar o quê? Insetos. Certo? Pestes, lagartas, por exemplo. Sem precisar você jogar veneno, porque a própria planta já produz. Por quê? Porque ela recebeu um gene que favorece ela produzir. Transgênico. Você tem a abóbora resistente ao vírus. Então pegaram um gene de alguma outra espécie, colocaram no pé de abóbora e agora o pé de abóbora não fica doente com o vírus. Certo? O possível vírus aqui. E aí você não vai ter prejuízo na agricultura. Certo? Você tem aqui, ó, plantas resistência a herbicida, ou seja, planta que você pode jogar veneno no mato. O mato morre, mas a planta não morre. É uma planta resistente a herbicida. O que mais? Você tem aqui, ó, um pé de milho resistente a insetos. Aqui é um milho normal, você vê que está tudo furado. E aqui é um milho que é resistente a inseto, ou seja, se você tiver um milho transgênico, você não precisa jogar veneno, certo, para matar inseto, porque o próprio milho já é resistente. Você tem o quê? Umas frutas com mais proteínas. Você pode ter um arroz com mais vitamina A. Você pode ter um óleo mais rico em substâncias, como ácido oleico, láurico e etc. Você pode fazer muita coisa. Aqui você, por exemplo, no exemplo aqui, ó, você tem aqui no final você vai ter um morango. Foi pegado um pedaço de DNA aqui, ó, do salmão e foi colocado no morango para quê? Porque o salmão ele tem uma substância anticongelante. Então o salmão ele não congela. Então o que acontece? Pegaram esse gene, colocaram ali no morango e agora o morango ele não congela. Por exemplo, se tiver alguma geada numa plantação, o morango não morre. Então você tem aqui um morango geneticamente modificado com o DNA que veio do salmão. Ok? Então, gente, aqui Brasil tem a segunda maior área de transgênicos e é o que mais cresce no mundo. Certo? Só questão de informação. Vamos lá. Então, no Brasil, vamos lá. Principais culturas transgênicas. Soja, 63% da soja transgênica. Milho, 19% transgênico. Algodão. De toda a produção que existe no Brasil, aqui, ó, aqui é a porcentagem. Soja é o que que ocupa maior espaço. Canola, transgênico. Mamão, batata, abóbora, 1%. É transgênico. Certo? Então, gente, que nós temos a lei que regula a questão do organismo geneticamente modificado. É a Lei 11.105, de 2005. Então, essa lei vai orientar como deve ser produzido o organismo geneticamente modificado. Por exemplo, não pode fazer transgênico de ser humano. Certo? Não pode. Por exemplo, pegar um DNA de um animal e colocar em um bebê. Não pode. É crime. Ok? Então, nós temos aqui a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CNTBio. São eles que estudam e vão regular a lei que fala sobre os transgênicos. Ok? Gente, para a gente finalizar, quais são as vantagens do transgênico? Então, você aumenta o que? A produtividade. Por quê? Porque se na minha soja, se no meu milho não vai dar mais lagarta, por exemplo, então eu vou ter maior produtividade, porque não teve praga. Certo? Por exemplo, você vai ter plantas que se faltar chuva, por exemplo, condições adversas, ou tiver água demais, ela não vai morrer. Você terá uma planta transgênica. Você vai conseguir produzir mais fármacos, ou seja, mais remédios. Você vai ter um alimento mais nutritivo, no caso do arroz que eu falei, certo? Você não vai ter pragas nas lavouras e, em consequência, você não vai precisar usar agrotóxico. Por quê? Porque a própria planta ela já é resistente a pragas, então você não vai precisar usar agrotóxico para matar, por exemplo, lagarta. Agora, as desvantagens, quais são? Muitas vezes você seleciona novas pragas. Por exemplo, você tem um milho transgênico, que resiste à lagarta. Né? A lagarta vai comer o milho, e nesse milho já produz uma substância que mata a lagarta. Só que pode surgir uma lagarta super lagarta, que não vai fazer efeito aquele milho transgênico. Então você vai ter uma super praga. Assim como as plantas daninhas. Se você jogar o herbicida
o mato, o veneno que mata o mato, você vai matar o mato ali. Só que pode aparecer alguma plantinha que se tornou resistente ao herbicida. E você pode jogar o tanto que for que não vai matar. Então você vai ter uma super planta que não morre com qualquer veneno. Então você vai também provocar danos a espécies não alvos, por exemplo. Certo? Como, por exemplo, a abelha que vai pegar o pólen de uma planta transgênica. Vai se alimentar. Alterações da dinâmica do ecossistema, produção de substâncias tóxicas e perda da biodiversidade. Você vai perder muitos animais. E tem várias outras polêmicas envolvendo o transgênico. Tá bom? Por exemplo, o transgênico ele é muito alérgico. Por exemplo, dá alergia. Muita gente não pode comer alimento transgênico. Só que tem esse rato aí que fizeram um rato transgênico. Olha como é que esse rato ficou aqui no final. Então ninguém sabe no futuro, a longo prazo, o efeito que o alimento transgênico vai trazer sobre os seres humanos. Por exemplo, esse rato comeu muito milho e olha como é que ele ficou. E aí, será que o ser humano pode ficar doente também? Certo? Então tem muitas questões para se pensar. Ok? Então, qualquer dúvida você me procure que a gente vai tirar.